Olá, senhoras! Olá, senhores! Sejam todos muito bem-vindos. Este é o CERS e eu sou o professor Alexandre Salim. Vamos dar início à preparação dentro do direito penal para o nosso concurso público de cartório, sobretudo o cartório Mato Grosso do Sul. Nós faremos aqui um estudo objetivo, dirigido, assertivo dentro do direito penal, vendo aqueles tópicos mais importantes no nosso edital e mais recorrentes nos concursos públicos para cartório. Eu começo me apresentando às senhoras e aos senhores. Eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Legislação Penal Especial. Eu sou membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu sou promotor há 20 anos, trabalhando grande parte deste tempo em promotorias criminais. Hoje, por exemplo, eu estou à frente de uma promotoria do júri, trabalhando com crimes dolosos contra a vida. Eu também sou mestre e doutor em Direito, aliás, fiz o meu doutoramento na Universidade de Roma III, sob a orientação do mestre, do gênio italiano Luigi Ferraioli, que é o pai da teoria do garantismo penal. Ferraioli, dentre outras célebres obras, escreveu Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Fala-se tanto hoje nos garantistas ou não garantistas, tudo vem de Ferraioli, que foi o meu orientador no doutorado. Bom, eu tenho algumas obras publicadas. Aqueles livros mais consumidos hoje pelos meus alunos são as minhas sinopses de Direito Penal da editora Juspodium, em 3 volumes. O primeiro volume, a parte geral. O segundo volume, a parte especial, começando em crimes contra a vida e indo até os crimes contra a família. E o terceiro volume, começando nos crimes contra a incolumidade pública e indo até o último dos crimes contra a administração pública. Vamos lá, então? Nós vamos começar analisando um tópico do edital que é muito importante e que diz respeito aos princípios. Vamos, então, venha para a telinha comigo. Dentro do direito penal, eu vou começar vendo contigo os chamados princípios penais fundamentais. Os princípios penais fundamentais, e o primeiro é o princípio da legalidade. Às vezes, ele aparece como reserva legal. Já apareceu em prova consulplan assim. Legalidade ou reserva legal. Quais são os fundamentos? Em primeiro lugar, nós temos a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39. E em segundo lugar, nós temos o Código Penal no artigo 1º. A redação é praticamente a mesma entre o artigo 5º, inciso 39 da Carta Magna e o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Eu vou começar respeitando a hierarquia com a Constituição. Ela está na tela. A nossa CRFB, a Constituição da República Federativa do Brasil. E aí eu desço até o artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. Dentro do artigo 5º, eu vou até o inciso 39. Está aqui ele, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esta mesma disposição vem expressa no artigo 1º do Código Penal. Abriu o nosso CP. Artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Bom, aqui você tem que cuidar os chamados postulados. Às vezes, eles aparecem como corolários, como subprincípios, como fundamentos, como funções do princípio da legalidade. São 4. A lex prévia, a lex scripta, a lex stricta e a lex certa. Vem para a tela comigo.
Quais são os postulados, então? Letra A, lex prévia. Você escreve praévia. Letra B, a lex scripta, a lei escrita. Letra C, a lex stricta, a lei estrita. Letra D, a lex certa. Bom, estes são os 4 postulados do princípio da legalidade ou da reserva legal. O que significa a lex prévia, a lei prévia? Isto nada mais é do que o princípio da anterioridade penal. Veja, não há crime sem lei anterior que o defina. Não apenas sem prévia cominação legal. Então, a lex prévia, o princípio da anterioridade penal, significa a necessidade de uma lei anterior ao fato que se quer punir. Isto é, lex prévia, o princípio da anterioridade penal, a necessidade de lei anterior ao fato que se quer punir. Nós temos depois a lex scripta, a lei escrita. Aqui na letra B, se proíbe o costume incriminador. O costume não pode criar crimes e nem cominar penas. Repito, aqui na letra B, olhe de novo, se proíbe o costume incriminador. Na letra C, lex stricta, a lei estrita. Aqui se proíbe a analogia contra o réu, em desfavor do réu. Aquilo que se chama de analogia in malam partem. Ela é proibida em direito penal. Agora, atenção. Não é que toda e qualquer analogia seja proibida dentro do direito penal. Não. A analogia a favor do réu é permitida. Aquela in bonam partem. Pode in bonam partem, mas não pode in malam partem. É isto que nos ensina a lex stricta. E a lex certa diz respeito ao princípio da taxatividade penal. Princípio da taxatividade penal. Certeza do tipo diz respeito à clareza. O tipo penal tem que ser certo, claro, preciso, determinado. Tem que ser de fácil interpretação por todas as pessoas, e não somente por juristas, e não somente por operadores do direito. Então, aqui na letra D, nós temos o princípio da taxatividade penal. Então, veja, concluindo, na letra A, lex prévia, o princípio da anterioridade penal. Na letra B, lex scripta, a proibição do costume incriminador. Na letra C, lex stricta, a proibição da analogia in malam partem, em desfavor do réu. Na letra D, lex certa, o princípio da taxatividade penal. Muito bem. Eu saio do princípio da legalidade ou da reserva legal e vou para o princípio da intervenção mínima. Vem para a telinha comigo. Peguei uma página nova. 2. Intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima se desdobra. 2.1. No princípio da fragmentariedade e 2.2 no princípio da subsidiariedade. Vamos lá então. Intervenção mínima é o gênero para duas espécies. De um lado, a fragmentariedade, o caráter fragmentário do direito penal. Do outro lado, a subsidiariedade, o caráter subsidiário do direito penal. Fragmentariedade. Senhoras e senhores, fragmento é parte de um todo. Então a ideia é esta. Fragmento é parte de um todo. O direito penal não se presta ao todo, só ao fragmento. Como assim, professor? O direito penal só intervém, intervenção mínima, né? O direito penal só intervém quando há
ataques intoleráveis a bens jurídicos relevantes. Esta é a ideia do princípio da fragmentariedade. Veja, ataques intoleráveis a bens jurídicos relevantes. Depois nós temos o princípio da subsidiariedade, o caráter subsidiário do direito penal. Aqui nós temos o direito penal como sendo a última ratio com o T. Você escreve ratio e pronuncia ratio. O direito penal é a última ratio. Como assim, professor? É a última razão, é a última instância, é o último mecanismo. O direito penal é o último recurso. Se nós conseguirmos resolver o conflito social com outros ramos do direito, nós não usamos o direito penal. Ele é a última ratio. Se eu consigo resolver o conflito social com o direito civil, reparando dano, ou com direito administrativo, aplicando uma sanção disciplinar, eu não uso o penal. O penal é a última ratio, é a última razão, é o último recurso. Ok? Seguimos. Nós temos depois, senhoras e senhores, eu vou colocar então 3, o princípio da ofensividade, ou é sinônimo lesividade. Ofensividade ou lesividade. A ideia é a seguinte: não há crime sem ofensa ou exposição a perigo, de bens jurídicos tutelados pela norma penal. Não há crime sem ofensa ou exposição a perigo de bens jurídicos tutelados pela norma penal. Esta é a ideia. Quando eu falo que não há crime sem ofensa, eu estou falando nos chamados crimes de dano. Quando eu falo que não há crime sem exposição a perigo, eu estou falando nos chamados crimes de perigo. Qual é a diferença? Quando o crime é de dano, ele só se consuma com o dano, com a ofensa efetiva ao bem tutelado. Quando o crime é de perigo, ele se consuma com a mera exposição do bem jurídico a risco. E eu estou te dizendo que o princípio da ofensividade, ele acaba alcançando ambos, os de dano e os de perigo. Nos ensina o princípio que não há crime sem ofensa ou exposição a perigo de bens jurídicos tutelados. Agora, muita atenção. Você precisa aqui de um 3.1, que eu vou chamar de alteridade. Alteridade, que vem de altero, de outro em latim. Como assim, professor? Alteridade vem de altero, de outro em latim. Não há crime sem ofensa ou exposição a perigo de bem jurídico de outrem, de bem jurídico de terceiro, de bem jurídico alheio. É por isto que no Brasil, senhoras e senhores, não se pune a autolesão. No Brasil não se pune, por exemplo, uma tentativa frustrada de suicídio. Isto é impunível no Brasil. Regra geral, não se pune a autolesão no Brasil. Agora, como toda regra, nós temos exceção. Quer ver? Olha aqui. Eu abri o Código Penal. Dentro do Código Penal, eu estou indo para o artigo 171, estelionato. Peguei o parágrafo 2º, que traz formas equiparadas. Nas mesmas penas incorre quem? Olha o inciso 5º. Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou da doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro,
Aqui o sujeito lesa o próprio corpo ou a saúde. É o crime de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. O sujeito aqui corta um pedaço do próprio dedo e mente que foi acidente de trabalho, porque ele quer fraudar a seguradora. Ele praticou o crime que está no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal, que se chama fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Então é uma exceção, porque regra geral, ofensividade mais alteridade significa que não há crime sem ofensa ou exposição a perigo de bem jurídico de outrem, de terceiro, alheio. É por isto que não se pune a autolesão no Brasil, mas como toda regra tem exceção, e eu te mostrei no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º. Vamos lá? Vem comigo para a tela. Cheguei no quarto princípio. Eu vou chamar de princípio da materialização ou exteriorização do fato. Materialização ou exteriorização do fato. Aqui nós temos, senhoras e senhores, aquela celeuma entre o direito penal do autor versus o direito penal do fato. Direito penal do autor versus direito penal do fato. Como assim, professor? Pelo direito penal do autor, pune-se o sujeito pelo que ele é. E pelo direito penal do fato, pune-se o sujeito pelo que ele fez. Tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos no momento atual de uma sociedade civilizada onde nós estamos, é um direito penal do fato, que está relacionado ao princípio da materialização ou exteriorização do fato, e não um direito penal do autor. Senhoras e senhores, falar em direito penal do autor é voltar ao Terceiro Reich, ao direito penal nazista. É punir o sujeito porque ele é judeu. Mas o que ele fez? Nada. Ele é judeu. É punir porque é negro, porque é homossexual, porque é deficiente físico. É o absurdo dos absurdos. Então tudo que se quer é um direito penal do fato. Esta é a ideia do princípio da materialização ou exteriorização do fato. Ou seja, eu preciso de um fato que se materialize no mundo real. É por isto que nós não punimos a mera intenção. No Brasil não se pune vontade por si só. A vontade por si só é impunível. Não se pune a vontade, não se pune a ideologia, não se pune a religião, não se pune a opção sexual. Para você isto pode ser óbvio, porque você mora no Brasil. Agora, há países que punem quem é de esquerda, há países que punem quem usa burca, há países que punem criminalmente o homossexual. Veja, isto não pode ser admitido no Brasil. No Brasil, o que se quer é punir um fato que se materializa, que se exterioriza no mundo real. E não a ideologia, a religião, a questão política ou a opção sexual. O que se quer é um direito penal do fato e não um direito penal do autor. Peguei uma página nova e eu estou colocando 5 responsabilidade penal subjetiva. Responsabilidade penal subjetiva. Aqui são duas coisas. A primeira, exige-se dolo ou culpa e proíbe-se a responsabilidade penal objetiva.
É isto que você tem que lembrar. Exige-se dolo ou culpa e proíbe-se a responsabilidade penal objetiva. Como assim, professor? Bom, nós precisamos, como eu acabei de te dizer, de um fato que se materialize no mundo real. Agora, isto ainda por si só não basta, porque este fato tem que ser provocado por alguém que atue com dolo ou com culpa. Nós falaríamos do dolo e da culpa quando nós chegarmos à teoria do crime, aqui na nossa preparação para cartório, não tenha dúvida disso. Mas veja, eu preciso que o fato que se materializou no mundo real tenha sido provocado por dolo ou pelo menos por culpa. Com isso, se proíbe em direito penal a responsabilidade penal objetiva, aquela provocada independentemente de dolo e de culpa. Veja, até cabe responsabilidade objetiva no direito, na reparação do dano nuclear, na reparação do dano ambiental, na tutela do consumidor, nos atos praticados pela administração pública. Agora, pessoal, não no direito penal. Eu não posso mandar alguém para a cadeia, privar alguém da sua liberdade, se este alguém não praticou um fato, dolosa ou culposamente. Então, o direito penal, ele é orientado pelo princípio da responsabilidade penal subjetiva. Ok? Bom, 6. Talvez o mais importante em termos de incidência nas tuas provas. Insignificância. Insignificância ou bagatela. Insignificância ou bagatela. Repito, talvez seja dos princípios o mais importante. Vamos dedicar todo o resto de final de bloco para ele. Por quê? Pela grande incidência nas tuas provas cartório, tá? Sobretudo banca Consulplan. Então veja, insignificância ou bagatela. E eu começo te perguntando, qual é a natureza jurídica deste princípio? Como assim, professor, natureza jurídica? Bom, em termos de teoria do crime, logo logo nós estaremos falando sobre o crime, a teoria geral do crime. E eu vou te dizer que o crime, conforme prevalece, é formado por 3 elementos. Fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. O princípio da insignificância, quando é reconhecido pelo juiz, no caso concreto, exclui o quê? O fato típico? A ilicitude? Ou a culpabilidade? Ou seja, qual é a sua natureza jurídica? Qual é a sua natureza jurídica? Vamos colocar aí, é uma causa de exclusão da tipicidade material. É uma causa de exclusão da tipicidade material. Professor, eu não sei o que é tipicidade material. Vem comigo. Peguei uma página nova e eu quero te lembrar que a tipicidade penal, ela pressupõe uma tipicidade formal e uma tipicidade material. A tipicidade formal, amigas e amigos, tem a ver com adequação. E a tipicidade material tem a ver com desvalor da conduta ou do resultado. Como assim, professor? Poderia ser mais claro? Claro que eu poderia. Quando eu te digo que a tipicidade formal tem a ver com adequação, você tem que saber que a tipicidade formal é um puro e simples juízo de adequação. Aquele juízo de subsunção, é o que eu chamo nas minhas aulas de penal
da relação entre a chave e a fechadura. A chave só abre a fechadura se ela for perfeita, este encaixe for perfeito. Isso é tipicidade formal para nós no penal. Eu tenho que ver se aquele comportamento que foi praticado no mundo real se encaixa, se amolda ao que está previsto em lei como crime. Se se amolda, se se encaixa, existe tipicidade formal. O fato é formalmente típico. Depois eu tenho que ver se há desvalor da conduta ou do resultado. Como assim, professor? Este fato do mundo real, que se enquadra em lei como crime, formalmente é típico. Ele ofendeu o bem da vida, o bem jurídico tutelado, de tal monta e com tal gravidade que justifique a intervenção do direito penal, que é, você já sabe agora, um direito de última ratio, ou seja, um direito que só pode intervir quando outros ramos do direito não conseguirem, de forma satisfatória, resolver o conflito social? Se você ver que naquele caso concreto não há desvalor da conduta ou do resultado, você vai dizer, não existe tipicidade material. Ainda que o fato seja formalmente típico, não existe tipicidade material. Pensa comigo. O sujeito entrou no supermercado, ele pegou um chocolate que custa R$5, escondeu e saiu sem pagar. Você concorda comigo que o comportamento dele formalmente é típico, é criminoso, está previsto em lei como furto, artigo 155 do Código Penal? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel? Formalmente, o comportamento é criminoso. Então existe tipicidade formal. O comportamento se amolda, se adequa ao que está em lei como crime. Agora, se nós levarmos em conta o que foi levado, o que foi subtraído, ou seja, um chocolate de R$5, em relação ao patrimônio daquela grande rede de supermercados, é nada. É ínfimo, é insignificante. Não há desvalor ali naquele resultado. Então veja, se nós entendermos pela aplicação, vem para a tela, do princípio da insignificância, você tem que entender que ele incide aqui. Ele exclui a tipicidade material. O fato continua formalmente típico, mas será materialmente atípico. É por isso que eu estou te dizendo, natureza jurídica é uma causa de exclusão da tipicidade material. Agora, você tem que lembrar de alguns requisitos. E aqui eu vou te trazer um macete que é matador. É o meu macete da Mari. Lembrou da Mari? Matou a questão na prova. Como assim, professor? O M vem de mínima ofensividade da conduta do agente. O A vem de ausência ou nenhuma periculosidade social da ação. O R vem de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E o I vem de inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esses requisitos, senhoras e senhores, são exigidos por STF e STJ.
para o reconhecimento do princípio da insignificância. Mari. Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência ou nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Certo? Continuamos no nosso próximo bloco. Muito bem, minhas caras amigas, meus caros amigos, vamos para o nosso próximo bloco. Nós estamos aqui nos preparando dentro da parte geral do direito penal para o concurso de cartório, sobretudo o cartório MS Mato Grosso do Sul. E nós estávamos conversando sobre o princípio da insignificância ou da bagatela. Eu te disse que ele exclui a tipicidade material. É uma causa de exclusão da tipicidade material, desde que estejam presentes os seus requisitos, conforme exigência do STF e do STJ. Mari. M. De mínima ofensividade da conduta do agente. O A. De ausência ou nenhuma periculosidade social da ação. O R. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E o I. De inexpressividade da lesão jurídica provocada. Bom, depois, eu quero, para nós terminarmos os princípios, te lembrar de algumas súmulas do STJ. De algumas súmulas do STJ sobre o princípio da insignificância que toda hora cai na nossa prova cartório. Eu vou te mostrar em primeiro lugar, olhe na tela, STJ súmula 599, eu estou ampliando aqui, 599. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Não cabe nos crimes contra a administração pública. 599 STJ. Eu vou te mostrar agora uma outra súmula que tem a ver com a Lei Maria da Penha, 589, sempre do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. 589 STJ. Eu quero te lembrar, por fim, de mais uma súmula. Esta aqui é a 606, sempre do STJ. Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei nº 9472 de 97. Então são súmulas do STJ muito importantes na tua preparação também. Eu te falei da 589 STJ, da 599 STJ e da 606 STJ. Bom, avançando dentro do direito penal geral ainda, a parte geral. Outro tópico que está no nosso edital, outro tópico do nosso conteúdo programático, outro tópico que vem muito nas provas para cartório é a lei penal. A aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Vem para a tela comigo. Eu vou pegar uma página nova e eu vou colocar assim. Aplicação da lei penal no tempo. Aplicação da lei penal no tempo. Aqui, o ponto 1, primeiro tópico, diz respeito ao conflito de leis penais no tempo. O conflito de leis penais no tempo. Para você resolver este conflito, mas que conflito é este, professor? Pensa comigo, nós temos uma lei penal que está em vigor.
mas entra em vigor uma lei nova. Esta lei nova trata do mesmo assunto da lei anterior. Nós temos que saber qual das duas nós vamos aplicar. Lembra a tela. Para resolver este conflito, como regra, você aplica o brocardo tempus regit actum. Tempus regit actum, como regra. Exceção, você vai trabalhar com a lei penal posterior mais benéfica. Pronto, regra e exceção. O que está aqui, senhoras e senhores, é o disposto no artigo 5º, inciso 40 da nossa Carta Magna, nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 40 da nossa Constituição. Então, regra tempus regit actum, exceção à lei penal posterior mais benéfica. Eu estou abrindo a nossa Carta Magna, está na tela, a nossa Constituição. Dentro dela eu estou descendo para o artigo 5º de novo, direitos e garantias fundamentais. E dentro do artigo 5º para o inciso 40. Olha aqui. A lei penal não retroagirá. Por quê? Porque você aplica o tempus regit actum. A lei que está em vigor ao tempo do ato, ao tempo do crime. Mas há uma exceção. Salvo, com exceção, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É justamente o que está aqui no nosso esquema de aula. Regra tempus regit actum. Exceção, lei penal posterior mais benéfica. Bom, a lei penal posterior mais benéfica é orientada pelo princípio da extraatividade. O princípio da extraatividade, que é o gênero para retroatividade e ultraatividade, que são as espécies. Então, a extraatividade é o gênero para duas espécies, retroatividade e ultraatividade. Senhoras e senhores, retroatividade significa que a lei anda para trás. A lei alcança fatos anteriores à sua vigência. E ultraatividade significa que a lei anda para frente. A lei, mesmo depois de revogada, ela continua surtindo efeitos. Ela estende os seus efeitos para depois da sua própria revogação. Isto é ultraatividade. Então, olha na tela. Se a lei é penal posterior mais benéfica, ela é provida da extraatividade. Extraatividade é o gênero para as espécies retroatividade e ultraatividade. Bom, um exemplo de lei penal posterior mais benéfica, fui para a próxima tela, é a chamada abolitio, com o T, você escreve abolitio e pronuncia abolicio, a abolitio criminis. Como o próprio nome diz, a abolição do crime. A abolitio criminis está prevista no Código Penal como uma causa de extinção da punibilidade. No artigo 107, inciso 3º. Repito, uma causa extintiva da punibilidade. Então, nós vamos voltar ao Código Penal. Dentro do Código Penal, eu estou indo para o 107. Extingue-se a punibilidade. 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. É a abolitio criminis. Então, ela está prevista, 107.3, como uma causa extintiva da punibilidade, como eu coloquei aqui no teu esquema. No que tange aos efeitos
Cuidado com o que diz o artigo 2º do Código Penal. No que tange aos efeitos, cai toda hora. A pergunta geralmente é: com a abolitio criminis, extinguem-se os efeitos extrapenais, por exemplo, civis, da sentença condenatória? A questão de fundo é: depois da abolitio criminis, o réu continua obrigado a reparar o dano em face do crime que ele praticou ou não? A abolitio criminis apaga esta obrigação de reparar o dano? Lembra dela. Código Penal. Dentro do Código Penal, eu estou abrindo o artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Eu falei os efeitos penais. Então, cessam os efeitos penais da condenação. Isto significa, senhoras e senhores, que não cessam os efeitos civis. Não cessam. Então, olha a pegadinha, prova cartório consulplan. Olha a pegadinha. Mesmo diante da abolitio criminis, o réu continua obrigado a reparar o dano. Mesmo que venha uma lei nova que descriminalize uma abolitio criminis, o réu continua obrigado a reparar o dano. Por quê? Porque só cessam os efeitos penais. Não cessam os efeitos civis. E olha o parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Você está vendo? Mesmo depois do trânsito em julgado. Mesmo depois do trânsito em julgado. E você precisa saber, eu vou colocar no nosso esquema de aula aqui, que depois do trânsito em julgado, é o juiz da execução penal que vai aplicar a abolitio criminis. É o que está, senhoras e senhores, na súmula 611 do Supremo. Depois do trânsito em julgado, é o juiz da execução penal que vai operar, que vai declarar a abolitio criminis. Não é mais o juiz do processo, o juiz do conhecimento. É o juiz da execução. Olha aqui. Súmula 611 do STF. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Top, né? Bom, eu vou voltar para o nosso material. Eu te falei, ponto 1, do conflito de leis penais no tempo, e agora eu vou te falar, ponto 2, na aplicação da lei no tempo. Tempo do crime. Existem várias teorias que nos ensinam quando o crime foi praticado. Várias teorias. Teoria da atividade, teoria do resultado, teoria mista ou da ubiquidade. E aqui as definições são óbvias. O que nos ensina a teoria da atividade? O crime é praticado no momento da atividade, no momento da ação ou omissão. O que nos ensina a teoria do resultado? O crime é praticado no momento da produção do resultado. O que nos ensina a teoria mista ou da ubiquidade? Nos dois momentos. O crime é praticado tanto no momento da atividade, ação ou omissão, quanto no momento da produção do resultado. Bom, o nosso Código Penal, no que se refere ao tempo do crime, adotou a teoria da atividade. É o que está no artigo 4º do Código Penal, CP. Teoria da atividade. Então, nós vamos de novo para o nosso Código Penal. Dentro do Código Penal, veja o que diz o artigo 4º, tempo do crime, só que cai toda hora.
considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Veja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Professor, isto cai na prova? Não, isto não cai, isto despenca nas provas de penal. Queres um exemplo disso? Vem para a tela. Bom, vamos lá. Caiu para analista do TJRJ assim. João da Silva atira contra X no dia 29 de maio, tendo X falecido 20 dias depois. Sobre o tempo do crime, o Código Penal adota a teoria A, ubiquidade, B, atividade, C, resultado, D, ambivalência. E nem existe, né? E aí? Olha o Código Penal de novo. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Teoria da atividade. Gabarito, senhoras e senhores. Gabarito, senhoras e senhores. Gabarito, olha lá, Brasil. Atividade, Brasil. É o que está aqui no artigo 4º do nosso Código Penal expressamente. Expressamente. Bom, e eu quero ainda que você cuide aqui, por favor, o que diz. Então eu vou botar assim, observar a súmula 711 STF. Eu estou colocando nas tuas anotações, depois esse material fica contigo, observar a súmula 711 do Supremo. Esta súmula é importante, sobretudo no que diz respeito aos crimes permanentes. A 711 do Supremo, ela diz assim, abre. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então veja, vamos imaginar que nós tenhamos um cárcere privado. A vítima foi colocada no cativeiro. É um crime permanente. A consumação se prolonga no tempo. Enquanto a vítima está privada da liberdade, está no cativeiro, o crime está sendo praticado. Se durante o cativeiro vem uma lei nova pior para o réu, você aplica a lei nova. Vem uma lei nova que dobra a pena, aplica a lei nova. Se ainda não tiver cessado a permanência, e a permanência só cessa quando a vítima é libertada, é resgatada, então veja, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Esta súmula cai toda hora, senhoras e senhores. Esta súmula cai toda hora, 711 do STF. Combinado? Bom, eu saio da aplicação da lei penal no tempo, então eu voltei aqui ao nosso material de aula. Eu saio da aplicação da lei penal no tempo e eu vou agora, peguei uma página nova, a aplicação da lei penal no espaço. Outro tópico absolutamente relevante na nossa preparação para o concurso público de cartório. Aplicação da lei penal no espaço. Bom, o tópico 1 diz respeito à territorialidade temperada. Como assim, professor, temperada? Temperada significa que o princípio da territorialidade não é absoluto. Ele não é um princípio absoluto no nosso direito penal. É um princípio relativo, relativizado, flexibilizado, mas eles adoram o termo temperado, que é a mesma coisa que não absoluto, que relativo, temperado. Por quê? Porque a nossa lei penal, ela pode ser temperada, flexibilizada, por tratados internacionais. Então, ainda que o crime seja praticado no Brasil, pode ser que eu não aplique a lei brasileira. É o que está no artigo 5º caput do Código Penal. Então, eu vou te mostrar o fundamento para o princípio da territorialidade temperada.
eu estou abrindo o nosso Código Penal. Dentro do Código Penal, eu estou indo para o artigo 5º. Diz o caput: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Veja, se não tivesse isto aqui que eu estou marcando, se fosse só assim, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no Brasil, seria um princípio absoluto, seria uma territorialidade absoluta, mas não é, né? O que a gente tem no meio do caminho? Sem prejuízo, então, com exceção de convenções, tratados e regras de direito internacional. É por isso que o nosso princípio, olha lá então, é o da territorialidade temperada. Bom, quando nós falamos, senhoras e senhores, ponto 2, de território nacional, eu quero te lembrar que há o território nacional real, ou concreto, ou efetivo, ou material. Há vários sinônimos, botei os principais. Aqui nós temos a superfície terrestre. Aqui nós temos as águas territoriais. E aqui nós temos o espaço aéreo correspondente. O espaço, deixa eu arrumar aqui, ó, espaço aéreo correspondente. Então, veja, tudo isto é território nacional real, concreto, efetivo, material, substancial. A superfície terrestre, com o solo e o subsolo. As águas territoriais marítimas, lacustres e fluviais. E o espaço aéreo correspondente. Agora, olha na tela. Nós temos também um território nacional que é ficto. É ficto. É por presunção. É por extensão. E aqui nós temos as embarcações e as aeronaves. Território nacional ficto por presunção, por extensão, por ficção jurídica, embarcações e aeronaves. E aqui nós temos que ir para os parágrafos do artigo 5º. Vem comigo. Voltei para o Código Penal. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, veja, a primeira parte. Nós vamos considerar extensão do nosso território nacional se o crime ocorrer dentro de um navio ou avião brasileiro, que seja de natureza pública ou esteja a serviço do governo, onde quer que se encontrem. Repito, se for, por exemplo, o avião presidencial, ele pode estar aterrissado na China. Se dentro dele acontece um homicídio, é a lei brasileira, é uma extensão do território. Então, se for um meio de transporte brasileiro e público, ou esteja a serviço do Brasil, é o nosso território, olha aqui, onde quer que se encontrem. Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, se está dentro do nosso espaço aéreo ou está em alto mar, porque alto mar significa águas neutras, não incide a soberania de ninguém. Então, se for um meio de transporte brasileiro e privado que está no nosso espaço aéreo ou está em alto mar, nós vamos aplicar a nossa lei penal.
Olhe o parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras, de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Em outras palavras, se for um meio de transporte estrangeiro e privado e estiver dentro do Brasil, nós vamos aplicar a lei brasileira. Se é um meio de transporte estrangeiro e privado está nos nossos limites, aplica a nossa lei. Se é um meio de transporte estrangeiro e público e está dentro do Brasil, é a lei deles. É a mesma coisa que vale para nós. Em direito internacional vale muito o princípio da reciprocidade. Então veja, se o meio de transporte brasileiro e público é nosso território em qualquer lugar do mundo, o meio de transporte estrangeiro e público, da mesma forma, é território deles em qualquer lugar do mundo. Tá? Bom, se de um lado nós temos uma territorialidade, de outro, eu vou colocar um ponto 3, nós temos uma extraterritorialidade. Esta extraterritorialidade pode ser incondicionada. Artigo 7º, inciso 1º, ela pode ser condicionada. Artigo 7º, inciso 2º, e ela pode ser hipercondicionada. Artigo 7º, agora é parágrafo, não é inciso 3º do Código Penal. O que é, senhoras e senhores, uma extraterritorialidade? Extraterritorialidade significa aplicar a nossa lei a fatos que aconteceram fora do Brasil. Eu vou aplicar a lei penal brasileira a crimes que aconteceram no estrangeiro. Isto é extraterritorialidade. Eu vou lhes mostrar os casos de incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Eu estou abrindo de novo o nosso Código Penal na tela. Extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. 1. Os crimes. Então, inciso 1, olhe de novo, é a incondicionada. Não há nenhuma condição para nós aplicarmos a lei brasileira. Diz assim: contravido a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade, economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública por quem está a seu serviço, e de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Tudo isso aqui incondicionado. Inciso 2, lembra? É a condicionada, porque agora há condições. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Só que nos casos do inciso 2, voltei, a condicionada, inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Por isso, condicionado. São 5 condições. Entrar o agente no território nacional. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro, ou não ter aí cumprido a pena. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Se estiverem presentes estas condições, todas elas,
nós podemos aplicar a lei brasileira, ainda que o crime seja praticado fora do Brasil. Por isso, condicionado. E aí, olha na tela. Nós temos a hiper, a super condicionado no parágrafo 3º. Por quê? Porque diz assim: a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, então eu preciso destas 5 que eu te li, mais 2. Não foi pedido ou foi negada a extradição e houve requisição do ministro da Justiça. Então, neste caso de crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, eu preciso de 7 condições. As 5 do parágrafo anterior e mais estas 2 do parágrafo 3º. Por isso ela é hiper, ela é super condicionada. Ok, senhoras e senhores?